fazer aqui basicamente é fazer uma apresentação de alguns dos principais resultados desse livro que vai ser lançado hoje, Superação da Pobreza e Classe Média do Campo. Falar pouco de pobreza, mas na verdade também vou falar muito de nova classe média. Falar um pouco, tem duas partes da apresentação, falar um pouco da qualidade do crescimento do campo, que eu acho que compor a apresentação. Então, o que eu quero dizer com qualidade do crescimento? No sentido de tentar complementar as apresentações que foram feitas aqui, tentar, de alguma forma, apresentar uma perspectiva complementar. Recentemente, existe uma comissão de notáveis, lideradas pelo Amartya Sen e pelo Joe Stiglitz, que coordenaram um relatório sobre, tentava responder a pergunta como medir o progresso das nações, das sociedades, algo para além da renda, além do PIB, né? E eles basicamente chegaram a 4 conclusões, 4 prescrições. Quer dizer, obviamente o PIB é uma medida fundamental, ninguém pensa em abandonar a medida, mas buscar complementos. Primeira sugestão deles não vamos olhar apenas para o PIB ou para derivados das contas nacionais que levam em conta vamos dizer, questão de depreciação, a renda que fica com as pessoas, etc. Vamos olhar também para a renda e consumo reportado pelas pesquisas domiciliares, como a PNAD, o Censo, a POP, que foram abordadas aqui. Vamos complementar, saber a renda pelas próprias pessoas. Segunda prescrição, vamos ver se o crescimento é inclusivo. Assim, a primeira é se chega nas pessoas, a segunda é que chega em que pessoas? Chega nos mais pobres, é um crescimento no topo, qual o grau de como é que ele afeta a distribuição dos recursos. O terceiro ponto, vamos olhar para sustentabilidade do crescimento, não vamos olhar só para fluxos, vamos olhar também para estoques de ativos, no sentido amplo, como está no meio ambiente, etc. Então vamos ver se, no fundo, se esse crescimento é sustentável, se a gente vai consumindo os ativos com o processo de geração de renda, na verdade o crescimento não é tão grande, está depreciando a riqueza, não só na questão ambiental, mas tem um crescimento que investe nas pessoas, investe em ativos físicos, que vai dar frutos por mais tempo. E, finalmente, a última sugestão deles é até que ponto esse crescimento ele é percebido pelas pessoas em pesquisas de opinião. O próprio Império tem feito já há algum tempo algumas pesquisas que vão às pessoas e perguntam coisas sobre a vida delas, como é que está o seu trabalho, como é que vai a saúde, como vai a educação, opiniões, indicadores subjetivos. Então esse é o conjunto de 4 conjuntos de prescrições. Eu vou olhar um pouco para o crescimento, o desenvolvimento rural vis-à-vis o total do Brasil, que eu acho que é uma referência mais conhecida, como o rural tem de população 15%, então é uma comparação de duas coisas relativamente distintas. Primeiro ponto, se a gente comparar o PIB com a renda domiciliar rural, per capita rural, a gente vai ver uma trajetória maior da renda domiciliar rural, na verdade 24 pontos de porcentagem acima do PIB, acumulado principalmente de 2003 até 2010. No longo prazo existe uma diferença, mas no curto, de 2003 em diante, existe uma grande diferença entre o crescimento do PIB e a renda domiciliar em geral. No conjunto do país, essa diferença dá uma diferença de 12 pontos de porcentagem acumulada. Na área rural, essa diferença vai para 24 pontos de porcentagem, 2 vezes maior. Então, quer dizer, se a gente olha para as contas nacionais, a percepção de crescimento é 1. Se você vai à casa das pessoas, entrevista, não é só a PNAD, que é o dado da PNAD, mas a FOB, e o censo corrobora
diferença, falando de média, né, de média de crescimento é maior, é 24 pontos de porcentagem. Rural, renda rural e PIB total. Agora, se a gente vai nesse período para o PIB agrícola, o PIB da agropecuária e o crescimento da renda rural, essa diferença vai para 36 pontos de porcentagem. É um ponto simples que eu quero fazer aqui. A primeira medida que a gente olha quando vai olhar para qualquer lugar é, obviamente, o crescimento. A primeira, existem diferenças muito grandes entre o que as pesquisas domiciliares reportam, as pessoas reportam, e o que as contas nacionais, que é a medida mais usual, que a gente, que ela indica. Na grande maioria dos países do mundo, existe um estudo do Ravalho importante sobre isso, não é que não acontece isso, acontece o oposto. Vai na Índia, na China, as contas, o PIB está crescendo muito mais rápido do que as pesquisas domiciliares. 2 pontos de porcentagem por ano na China, o diferencial de 2003 a 2010, quando o crescimento do PIB supera. No Brasil é basicamente o oposto, 1,8 por ano. Agora, na área rural, essas diferenças aumentam, dobram, se eu comparar o PIB com a renda rural, e se comparar a renda domiciliar rural versus o PIB agropecuário, é 3 vezes maior a diferença. Então é um ponto simples, mas eu acho que é importante tentar analisar o que está por trás disso. Então, aqui eu prometo a vocês que é uma única regressão que vai aparecer aqui para vocês não. Então, se a gente fizer uma comparação da renda, aí renda entre áreas rural, urbana, metropolitana, separando o urbano, a gente vê que desde, por exemplo, 92, eu vou interpretar a tabela, 2003, 2009, controlando por sexo, cor, idade, educação, migração, comparar pessoas iguais em lugares diferentes. A gente vê que a área rural tem uma renda, vamos dizer, a área urbana, metropolitana tem uma renda 67% maior que a rural, pessoas iguais na urbana, sem ser metropolitana, 48%, no período como um todo. Olhar um pouco para a ocupação, continuando a pegar PNAD, o que houve nos últimos anos é uma certa estabilidade, dependendo de onde é que você pega, até uma queda, ou aqui já um crescimento, mas tudo pequeno, da proporção da população, da população como um todo, no Brasil como um todo, é uma queda da ocupação relativamente forte na área rural, de 67% para 60%. A taxa de ocupação na área rural é maior, mas ela está em queda nesse período. Então, que adiciona um certo ar de mistério, não para vocês que já estão acostumados com esse tipo de mais. A renda está crescendo mais, o emprego e a ocupação em geral está caindo. Então, na verdade, a taxa de ocupação, olhando só a fotografia na área rural, é maior sempre do que na área urbana, e principalmente nos extremos da distribuição do trabalho infantil, trabalho de pessoas mais velhas, é maior na área rural, mais homogêneo, só na faixa aqui de 30 anos, 25 anos, até na juventude, um pouco depois que ela é mais próxima. O que houve ao longo do tempo que ajuda a explicar isso? Então, continuando a olhar um pouco em termos etários, isso aqui é 92, essa é a renda do trabalho, a renda total, essa é a pobreza, né? Pobreza sem transferência pública e aqui com transferência pública. Em 92 não fazia muita diferença. Quando você faz essa conta em 2009, abre bem, né? Você criou, adicionou renda em toda a distribuição, principalmente entre os idosos, que foram objetos de aposentadoria rural, boas, etc. Medidas aumentos de salário mínimo. Então, eu estou olhando um pouco os determinantes desse crescimento de renda em busca da discussão de sustentabilidade, né, que é o terceiro elemento. Né? Quanto está crescendo, como que a distribuição é sustentável. E, obviamente, essa é uma questão que a mim gera uma certa preocupação, que é o fato de que a renda rural
a renda do trabalho rural ela vem perdendo participação, quer dizer, tanto em 92, 81% da renda das pessoas na área rural no Brasil era trabalho. Isso vem caindo nos dois universos. Hoje, no conjunto do país, 77% é trabalho, de 81 para 77, nesse intervalo. Na área rural, cai de 81 para 65%, uma queda de 16 pontos de porcentagem na participação do trabalho na renda. Isso é um fator que pode gerar uma dependência das transferências de renda. Então, tentar fazer uma leitura, dizer, o que explica essas diferenças de crescimento e de desigualdade, principalmente de crescimento da renda no total do Brasil, nas áreas rurais. Já deu algumas dicas, trabalho, programas de transferência de renda, qual deles? E se for trabalho, é porque as pessoas estão trabalhando mais horas, porque tem menos, a gente já viu que a taxa de ocupação cai, ou se a taxa de participação, a taxa de ocupação de quem participa, ou a taxa de participação na idade ativa, ou a própria mudança demográfica da área rural. O que explica? Essas tabelas são um pouco pequenas, teste de oculista. Eu leio aqui para vocês. Então, basicamente, se a gente olhar qual é a taxa de crescimento, que sempre é 2003 e 2011, da renda na área rural, 5% ao ano, 5,3% ao ano. A renda do trabalho está crescendo 3,8%, domiciliar per capita. A renda de transferências tipo Bolsa Família, 18%, Previdência, 8%. Obviamente, o peso do trabalho é maior. O principal gerador de renda ainda é o trabalho, mas as taxas de crescimento são menores. Se a gente entrar dentro para tentar entender o que houve com o trabalho, pegando as pessoas em idade ativa, tentando decompor exercício que a gente faz no livro, quer dizer, o que explica essa variação da renda do trabalho, se é participação, ocupação, jornada, educação, retorno da educação ou elementos não trabalho. O que explica? O que a gente observa é que na área rural, só para comparar, eu vou passar para o outro que já é o slide até 2011, que não tem a comparação, mas acho que é mais... A gente vê o que está explicando uma parte, a renda não trabalha, só pegando a população de 15 a 65 anos, então estou pegando os aposentados, só para quem está em idade ativa. Programas sociais impactam 1 ponto percentual nisso, e anos de estudo é o grande motor. Quer dizer, educação na área rural, faz a parte lá, eu lembro se era do interromper, uma ação de educação. Ela é o principal determinante, os ingredientes trabalhistas estão em queda. Jornada, ocupação, participação estão em queda. O que não necessariamente é ruim, né? As pessoas têm um trabalho precário, reduzirem o trabalho precário, é uma boa, deixar de comprar cana, é uma boa coisa. Agora, tem que ser qualificado, né? E aí no estudo a gente tem muitos gráficos como esse, um pouco cansados, mas todos esses gráficos que estão relativamente pouco utilizados, essa coisa da área rural, da PNAD, etc., até gerando uma pesquisa nova, né, de PNAD só para a área rural. O que eles mostram é o seguinte: eles mostram que o que está caindo é a agricultura de subsistência, vamos dizer, por exemplo, domicílios e empreendimentos no mesmo local, que é um indicador dessa agricultura de subsistência ou agricultura familiar. Ela está, a proporção da população que ela está caindo, cai de 56 para 46, enquanto, por exemplo, a associação, a sindicato, etc., só de 19 para 25 na década. Então, você tem mais associativismo e
são várias e várias medidas que apontam para a mesma direção. São menos pessoas que estão trabalhando na área rural, mas tendo uma qualidade de trabalho, aumento do salário, coisas que vão ter um upgrade, mas menor quantidade, melhor qualidade. Essa é uma boa síntese. Então, resumindo essa parte de sustentabilidade, é onde eu tenho as minhas preocupações. Programas sociais desempenham um papel fundamental, mais fundamental na área rural do que no conjunto do país. É importante, isso é sustentável a curto prazo, dado o desenho do Brasil sem miséria, onde você até estima que 47% da população extremamente pobre está no campo. Então, existe um foco voltado a esse. Eu, particularmente, discordo desse número. Para mim, é muito mais de 28%. A diferença é grande. Se pegar a POF, a 28% da pobreza brasileira, extrema pobreza brasileira, está no campo. Pelo censo é 47%, pela PNAD é 31%. Então, tem uma questão aí de mensuração, que eu acho que é importante. Mas, de qualquer forma, esforços estão sendo devotados a transferir renda para as pessoas do campo. Amanhã mesmo vai ser lançado um upgrade do Brasil Carinhoso, e que tem um alcance rural, ou seja, a gente vai observar mais do mesmo, pelo menos nos próximos 2 ou 3 anos. A questão é, e depois, né? Essa queda de taxa de ocupação, mas com aumento de qualidade. Semana passada a gente lançou um estudo sobre, lá no IPEA, uma parceria com o PNUMA mundial, um dado que chamou bastante atenção, que é a redução de desmatamento, caiu um quarto de 2004 a 2010, as emissões devido ao desmatamento, ou seja, é um sinal de sustentabilidade, mas não é, quer dizer, aí eu tenho, vamos dizer, alguns fatores de positividade, associativismo, educação, de um nível muito ruim para um nível menos ruim, a educação profissional que o Antônio mencionou, não é nenhuma novidade, o setor agropecuário tem menor taxa de cobertura desses cursos de educação profissional, né? O campo é uma parte antiga, pouco coberta do país, então tem esse aumento de qualidade, com diminuição de quantidade, mas algumas variáveis de sustentabilidade e outras que apontam no sentido contrário. Olhar para a percepção, um pouco para dados de percepção das pessoas. Como é que as pessoas no campo se sentem? Aí tem um conjunto grande de indicadores, a própria POF tem um conjunto grande de variáveis, que eu acho que são interessantes. Vou usar aqui aquelas ligadas a alimentos. Só fazer um ponto específico de outra pesquisa sobre sustentabilidade. Isso aqui veio de uma pesquisa que a gente fez junto ao Agroamigo, lá do Banco do Nordeste, e também isso já é durante o período de seca, uma pesquisa bem recente, que mostra que as principais variáveis que inibem o atraso do pagamento de crédito são ligados à água, irrigação e cisterna. A primeira e a quarta variável, a importância dessas políticas para você dar sustentabilidade. Então, vem baralhar um pouco as cartas, embora seja o centro de preocupação. Mas as pessoas percebem ou não percebem uma melhora nas suas vidas. Então, essa é uma resposta rara de ser dada nas pesquisas brasileiras. A gente tem essa tradição de pesquisas subjetivas. Como eu falei, é uma coisa, é uma atividade que o IPEA está exercendo cada vez mais. Vamos lançar outras pesquisas. A gente julga que aí tem um campo de trabalho importante. Inclusive, temos feito pesquisas em parcerias com vários órgãos, etc., né? Determinação de questionários, etc. Obviamente, o problema da área rural é que é caro fazer essas pesquisas, né?
chegar ao campo. Então, basicamente, a pergunta é: a quantidade de alimento consumido normalmente não é suficiente? Quantos por cento? Isso, obviamente, cai à medida que você aumenta a renda das pessoas, os décimos de renda, são os 10% mais pobres, 10% mais ricos. Então, a barra verde é de 2003, a vermelha é de 2009, é uma melhora generalizada, não sei aqui nesse décimo. As pessoas estão percebendo mais, melhora na menor insegurança alimentar percebida. Isso aqui na área rural, se a gente comparar o total, uma queda parecida, um pouquinho maior no total do país, quer dizer, os níveis de insegurança alimentar percebida na área rural são maiores do que no total do país, são mais pobres, apesar de serem zonas produtoras de alimentos, etc., mas são quedas não expressivas similares, um pouco maior no total do país. Se você perguntar o tipo de alimento, não a quantidade, mas a qualidade do alimento, o retrato é parecido, aqui no topo também não há, já é menor, fica mais ou menos parado, e aí cai de 22% para 18% a proporção de pessoas que não consomem, que isoladamente consomem o tipo de alimento que querem. Então, esse é similar à queda. E, finalmente, se a gente pegar a razão pela qual há essa melhora na qualidade da alimentação, o fator renda é o principal, e principalmente entre os mais pobres, e ele vai perdendo importância à medida que a gente caminha para os mais ricos, e de 2003 para 2009. 2003 era mais importante, o fator renda entre quem tinha um tipo de dificuldade, raramente consumia os alimentos do tipo que quer, e a queda na área rural é de 10 pontos percentuais, um pouco maior do que o total do país. Então, são alguns indicadores de subjetividade, e são vários que tem na pesquisa. Então, as pessoas, isso na verdade é um indicador, quer dizer, um pouco a minha visão se refere ao Brasil, mas mais ainda na área rural. O Brasil, você vai fazer um Brasil versus China, em termos de crescimento, etc. Crescimento, obviamente, é uma goleada homérica, se a gente comparar, né? Não dá nem para começar. Agora, se a gente comparar, por exemplo, 2003 a 2010, crescimento, os 2 últimos anos estão sendo difíceis aqui no Brasil, né? Não tão difíceis para ir. A 2003 a 2010 que eu tenho os dados. Tem essa diferença que é 2 pontos acima para o PIB na China e 2 pontos abaixo. Então, a diferença que é 10 a 4, favorável à China, cai para 8 a 6. Não é tão diferente, obviamente. Você pode falar, mas eu quero o PIB, eu quero saber do PIB. Aí é 10 a 4. Agora, você vai na desigualdade. A desigualdade na China, na Índia, em todos os BRICS, ela não é que ela não está caindo, como está caindo no Brasil, ela está explodindo como explodiu aqui nos anos 60. Então, quer dizer, se pegar os 20% mais ricos do Brasil, ele cresceu menos do que qualquer outro BRIC, seja África do Sul, Rússia, China e Índia, nem se fala. Agora, os 20% mais pobres do Brasil cresceu mais do que qualquer outro BRIC, com exceção da China, onde a gente está mais ou menos empatado. Então, o ponto, e se você vai para isso no total do Brasil, na área rural, eu desconfio que é muito diferente, né? Aqui tem uma pesquisa do Gallup, que é a única pesquisa, a gente na verdade está começando a trabalhar com essa pesquisa em maior escala. Ela é interessante que ela cobre 158 países e faz uma pergunta simples: dá uma nota de 0 a 10 para a sua satisfação com a vida, a literatura de felicidade, satisfação com a vida, dá uma nota de 0 a 10 para a sua vida daqui a 5 anos. Perguntas subjetivas, né? E, na verdade, na nota presente, o Brasil é 17º em 158 países, então somos mais felizes do que nosso dinheiro no bolso. Agora, o que o Brasil é insuperável é a felicidade daqui a 5 anos.
médico brasileiro, dá uma nota para a sua vida, daqui a 5 anos, nós não somos campeões mundiais, nós somos pentacampeões mundiais invictos nesse quesito. Então, 5 vezes foi feita a pesquisa, as 5 vezes somos o primeiro, nota média de 0 a 10 é 8,6. A gente acabou de incorporar exatamente essa pergunta no nosso questionário, uma pesquisa mensal, deu 8,6 novamente. Então, eu fiquei mais para isso mesmo, essa dor em Paraguai. Então, não é uma, assim, obviamente são dados subjetivos, etc., mas eu acho que é interessante, você aprende bastante conversando com as pessoas, porque a taxa de juros no Brasil é tão alta, nós somos tão otimistas que a gente tem que ter uma taxa de juros alta, senão traz tudo para o presente, enfim, tem essas... Nós somos terceiros, e então, de uma maneira geral, e na comparação, por exemplo, se você pegar todos os BRICS estão na segunda metade do ranking de índices de felicidade. Presente, nem estou falando da futura, da presente mesmo, por exemplo. No Brasil, e no Brasil rural em particular, a qualidade do crescimento, inclusivo, o crescimento chega ao bolso das pessoas, percebido, etc. A qualidade é melhor, a gente perde na quantidade, mas tem uma qualidade maior. Então, o nosso crescimento não é maior que o chinês, mas talvez seja melhor do que o chinês. Obviamente há uma proposição forte, mas temos que ganhar alguma coisa de nós contas. Então, mas eu acho que a qualidade do crescimento, tal como esse. Então, aqui antes de entrar na segunda parte da apresentação, só fazer um convite, quer dizer, aqui a gente vai lançar o livro, mas o livro vem acompanhado do site, foi um livro que foi gerado sob os auspícios do ICA, nós agradecemos bastante, do NEAD, foi na verdade o último trabalho feito na Fundação Getúlio Vargas, que ficou pronto agora, e ele vem acompanhado de um site que tem bancos de dados interativos, etc., para cada um fazer a leitura. Então, vai estar na frente do livro, o site só que está faltando barra campo. Né? A gente está atualizando, inclusive, esses dados de problema da PNAD de 2011, etc., então eu faço esse convite. Não, nem precisa comprar, não devia dizer isso, e na verdade ele vai ser distribuído, então, melhor ainda. Né? Acho que acabou aqui, vai passar para outra, por favor. Então, a lição dessa primeira parte é a qualidade do crescimento brasileiro. Então, vamos olhar um pouco para a pobreza, nova classe média. A pobreza já foi bastante discutido, só dar mais alguns. Esse aqui. Então, esse aqui é a cara do livro e tal. Vocês vão ter oportunidade de receber. Então, pobreza. Isso aí usando uma linha de mais ou menos R$158 a preço de hoje, com diferença de custo de vida embutidas, campo e cidade, por unidade da federação. A pobreza no campo cai em 2003 de 51% para 29%, no total do Brasil de 28% para 13%, uma linha de R$158, preços de São Paulo. Tá? Se a gente olhar pela métrica das metas do milênio, a pobreza em 10 anos desde 2001 caiu 45%, as metas do milênio reduziram a metade em 25 anos, a gente quase fez isso em 10 anos, ou seja, é um desempenho razoável, em termos de pobreza. Principalmente depois do fim da edição de 2003, ele se acelera, 2006 foi particularmente grande a queda, mas continua até 2011, pobreza no campo. E uma medida que eu acho que é útil, pensando em superação de
pobreza, quer dizer, como é que se comporta o custo de erradicar, de superação da pobreza, o custo, quanto que falta as pessoas para chegar à linha. Isso em 2003 era R$ 37,00, em 92 era 54 para 37, você cai R$ 17,00, menos por morador do campo, e agora já está em 20, ou seja, ela cai 17 de 92 a 2003 e mais ou menos 17 de 2003 a 2011. Então está faltando 20, quer dizer, está faltando um pouco mais do que cada salto que a gente deu, não está tão distante assim. Obviamente, vamos dizer, o último terço é sempre mais difícil. Enfrenta a pobreza mais dura, etc., mas é um progresso bastante interessante e com a meta é superação da pobreza, então se espera, pelo lado do esforço, compensar um pouco as dificuldades. Então, se a gente olhar para a variação de renda por décimo da distribuição, o que a gente nota? Do lado direito, esse cinza é o total, o preto é o rural. Nos primeiros 2 décimos, o crescimento rural foi menor do que o total do país. Nos últimos 2 décimos também. O primeiro décimo está mais ou menos empatado. O segundo e o terceiro, o primeiro e o terceiro está empatado, o segundo décimo cresce mais do total, e daí para frente, ou seja, o meio da distribuição rural teve um crescimento maior. O meio do campo teve esse desempenho maior do que o meio do Brasil. E no topo, você tem um desempenho bem menor das áreas rurais. Ou seja, bem maior. Mas, quer dizer, entre os pobres você não observa esse. Então, vamos olhar para a classe média rural. Então, antes de entrar na classe média rural, vou aqui discutir um pouco a conceituação. Então, vamos dar uma olhada no mundo primeiro. Tá? Então, vamos olhar para a distribuição do mundo, para a gente referenciar a classe média brasileira com a mundial. Basicamente, eu vou argumentar aqui que a distribuição brasileira é muito parecida com a distribuição mundial. Então, se eu buscar dentro da distribuição brasileira, a classe média brasileira, usando critérios brasileiros, a distribuição brasileira, eu acho a distribuição mundial. Então, vamos às evidências. Essa aqui é a distribuição americana. O americano, que está no primeiro centil da distribuição, tem 60% da população mundial mais pobre do que ele. Então, se a minha referência é uma classe média americana, ela está acima da mediana, o que já é uma coisa meio complicada. Né? Se eu pegar o mais pobre dos pobres americanos, se eu pegar a distribuição indiana, então essa aqui é a porcentagem de cada país, 1% mais pobres, 25% mais pobres, os 50%, assim por diante, e aqui no mundo. Né? Então, 1% mais pobre na Índia tem 1% da população mundial abaixo dele. E o topo da distribuição indiana está chegando onde começa a americana. Então, dois mundos bem diferentes. Essa aqui é a China, quer dizer, a gente pode dizer que a China é mais rica do que a Índia, qualquer que seja o critério. Né? Linha de corte, etc., ela domina. Né? Assim como a gente pode dizer que a Rússia ela é mais rica do que a China e logo mais rica do que a Índia. Então tem um ranking muito claro que Estados Unidos é mais rico do que a Rússia é mais rica do que a China e China é mais rica do que a Índia, ou menos pobres nessa ordem também, qualquer que seja a linha, ou seja, aí a pergunta, obviamente, é onde é que está o Brasil? Né? Onde é que está o Brasil? O Brasil está em todas as partes. Os mais pobres dos pobres são tão pobres quanto os intocáveis indianos, e os mais ricos não são muito menos ricos, são proximamente aos mais ricos russos. Então o Brasil está próximo de uma linha de 45 graus aqui. Então, se você pegar, vamos dizer, a renda per capita brasileira, o PIB per capita, PPP brasileiro, é 90% do PIB
mundial. Na próxima, a desigualdade mundial é um pouco acima da desigualdade brasileira. Se você comparar, o Brasil ele acaba sendo uma boa maquete do mundo. Ele é uma boa referência. Isso mostrando que a gente vai usar a distribuição brasileira. Porque acho que é a classe média brasileira, para falar, então, se for um país pobre, eu vou achar uma classe média. É verdade, usando os critérios que eu vou usar. Mas o ponto aqui é que a definição de classe média, ao olhar para o Brasil, eu acho um mundo. Então, uma classe média brasileira e mundial, não é uma classe média americana. Então, uma classe média americana, eu estou olhando aqui, 90% da população mundial vai estar abaixo deles. Obviamente, o nosso referencial usual é uma classe média americana ou europeia, que tem 2 carros, 2 cachorros e 2 filhos. Né? 2 filhos nós já temos, que é o mais importante. E carro, os cachorros aí ficam. Espero que não tenhamos isso, né? Porque o planeta não sobreviverá, mas essa é a. Então, aqui só fazendo um exercício simples, o que acontece é a gente dividir a distribuição em 3 pedaços iguais. Podia ser um critério, vamos distribuir a distribuição brasileira em 3 pedaços iguais. O terço mais pobre, o terço mais rico, o terço do meio. Vamos manter essas linhas, essa é a nossa classe média, o segmento do meio. E se eu usar uma técnica que otimiza, no seguinte sentido, ele separa, ele traça a fronteira entre a classe, o grupo do meio e o terço, e o grupo mais pobre, e o grupo do meio, o grupo mais rico, de forma que os 3 grupos eles são os mais homogêneos dentro de si e os mais diferentes dos outros grupos. Eles são os mais alienados possíveis dos outros grupos, os mais identificados possíveis com o mesmo grupo. Tá? Então, se eu usar essa técnica, eu vou ter um poder explicativo muito maior do que se eu usar um terço, um terço, um terço. Tá? Então, a técnica é uma técnica chamada EGR, Esteban, Gradin e Ray, que eles fazem os cortes de forma que haja essa separação. Então, A e B é o topo, C é o meio que está cortado aqui, e D e E é a base. E a gente usou para separar D e E a nossa linha de pobreza lá da fundação, que a gente calcula, para traçar, e A e B a gente usou um pouco dessa mesma técnica. Então, essa é a origem. Faz esse corte para 2002, 2013 e mantém isso constante ao longo do tempo, temos uns ajustes. Então, essas são as faixas expressas em renda domiciliar total, o cálculo é feito tudo em termos per capita, ajustado pela BOF, etc. Então, essas são as faixas: classe A acima de 9.700, classe B de 7.400 a 9.700, a classe C, esse grupo do meio, apelidou de nova classe média, 1.700 a 7.400, os D, acima da pobreza, 1.000 a 1.700, e é 0 a 1.085 de renda total do município. Então, qual foi a evolução da classe C total e rural? A rural é mais baixa, mas ela cresceu um pouco mais rápido do que a classe média total. Quer dizer, essa diferença em 2003 em diante, essa diferença era 17 pontos de porcentagem e aqui cai para uns 15 pontos de porcentagem. Não é uma diferença muito grande, mas é pouco tempo. Então, essa classe C no campo é 38%, está em 38% da população rural. Isso em 92 era 13%, então quase multiplicou por 3, um pouquinho menos do que 3 nesse período. Se a gente pegar de 2002 em diante, ela praticamente dobrou. Né? Então, com proporção da população, fora o crescimento populacional. Então, esse é o tamanho. E se você... e aqui a gente faz alguns exercícios, desenvolve modelos de projeção para o futuro, aberto por estados e por modelo de crescimento da renda por estado, rural por estado.
da desigualdade no Estado. Então essa aqui é a nossa projeção até 2014, qual seria então, vamos dizer, a classe D, a classe E, por exemplo, nossa projeção que ela vai cair de 34% para 18% em 5 anos até 2014, mas isso está bem detalhado no livro, não vou cansá-los mais com essas tabulações, etc. E